Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, lições da CPAD para o terceiro trimestre de 2021. Estamos estudando o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Lições comentadas pelo pastor Israel Tiago Trota. Esta já é a nossa quarta reflexão. Eu quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 25 de julho de 2021. E eu quero fazer todas as leituras que irão fazer parte da nossa reflexão, porque estamos falando sobre os profetas menores, já falamos a respeito de Joel, de Oséias, já fizemos uma introdução neste assunto tão maravilhoso, e eu estou certo que esta reflexão muito irá falar ao seu coração. O tema de hoje, Amós, adoração com justiça. Então eu quero convidar a você, feche os seus olhos aí onde você está. Você que está acendendo este conteúdo agora, vamos ter reverência agora para que possamos orar e após fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Eu peço ao Senhor que visite-nos agora, traga iluminação, entendimento e que esta tão rica palavra seja, Senhor, rica aos nossos corações e mentes e que haja edificação. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos fazer então todas as nossas leituras e o texto do dia nos diz: ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Amós capítulo 6, versículos 3 e o versículo 5. A verdade prática nos diz, ou a nossa síntese, a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. E a nossa leitura bíblica, que deve ser feita em classe da Escola Bíblica Dominical, Amós capítulo 5, versículos 21 ao 23. E eu peço que você dê uma pausa agora neste vídeo, faça todas as leituras, porque elas irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Quarta reflexão. O tempo está passando, as lições tão maravilhosas estão sendo propostas e eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você tem total liberdade para se inscrever neste portal bíblico e nos ajudar a disseminar essa semente boa. E você que já faz parte dos mais de 600 inscritos deste portal bíblico, minha gratidão a Deus pela sua vida e eu louvo ao Senhor por você que tem compartilhado nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nos seus grupos eclesiásticos, familiares. Como eu sempre digo, é sempre bom abençoar quem amamos através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Amós, adoração com justiça. E os objetivos desta reflexão: expor os principais conteúdos apresentados nas profecias de Amós. O segundo, compreender quem foi o profeta Amós, a sua origem, trabalho e o estilo profético. E o terceiro objetivo, defender que a prática da justiça é um elemento insubstitutível para a verdadeira adoração. Este tema é maravilhoso e parece-me que este profeta está profetizando nos dias mais modernos possíveis. Parece que este profeta está diante de nós, abrindo a sua boca, apontando o seu dedo de profeta e liberando essa palavra sobre as nações dos dias atuais. Tão atual é a palavra deste profeta chamado Amós. Então, nesta lição, nós vamos estudar este profeta. E vamos perceber que o profeta Amós
era um pastor, um cultivador de sicômoras. Foi enviado ao seu povo com uma palavra contundente e justamente combatendo a idolatria que havia se tornado agora uma praga no meio do povo de Israel. A idolatria já estava institucionalizada desde os tempos de Jeroboão I, e agora no período do profeta Amós é apenas mais do mesmo, aquela condição moral e espiritual terrível a qual este povo estava submetido, mais uma vez está diante de nós, está apresentada a mim e a você através da literatura do profeta Amós. Então, este profeta é enviado justamente com esta palavra forte e contundente, e ele também fez graves denúncias contra as injustiças sociais. Então o livro de Amós nos mostra justamente que a prosperidade de Israel fora uma das grandes causas da corrupção daquela nação. Infelizmente, algumas pessoas nos dias atuais também, após prosperarem, se esquecem do Senhor e das ordenanças que a sua palavra assim nos traz. Esta lição é importante e eu quero que você tenha total atenção para lidar com este assunto e apresentá-lo em classe da Escola Bíblica Dominical. Algumas informações interessantes sobre a palavra profética de Amós. É um grito profético em favor da justiça e da retidão, baseado justamente no caráter divino. Ilustra vividamente quão abominável é para Deus a religião quando separada da conduta reta, e é uma confrontação radical e vigorosa entre Amós e o sacerdote Amazias, e o seu estilo audaz, enérgico, reflete a inabalável lealdade do profeta a Deus em usar pessoas que lhe são tementes, ainda que desprovidas de credenciais formais, para que proclamem então a sua mensagem numa era de profissionalismo. Veja quão importante é este assunto proposto para mim e para você. Os 3 pontos que serão estudados, o primeiro é profeta Amós. Nós vamos falar um pouco a respeito deste personagem tão curioso, intrigante e tão importante dentro do cânon sagrado. O segundo ponto, o contexto histórico, o plano de fundo da sua profecia. E o terceiro ponto, a adoração com justiça será aqui abordada. Então, quem é Amós? De onde esse homem veio? De onde este homem fora tirado? Para quem a sua palavra profética é liberada ou destinada? E nós vamos perceber todas essas informações aqui dentro desta reflexão. A sua vida, quem era Amós? Ora, Amós era um servo do Deus Altíssimo e que fora um instrumento poderoso de Deus no seu tempo. O nome Amós significa justamente carregador de fardos. Olha como isso vai se relacionar claramente. Se você já leu todo o livro do profeta Amós, você vai perceber que então agora, conhecendo o significado do seu nome, carregador de fardos, vamos ver claramente que há uma alusão ao seu nome. Podemos dizer que a sua fala era pesada e a sua palavra uma carga vinda direto do trono de Deus aos corações do povo de Israel e das nações que estavam ao redor de Israel. Por causa da sua origem, e esta origem, diga-se de passagem, extremamente humilde, um homem que trabalhava no campo, cuidando de animais, também cultivando figos ou sicômoros. Veja, nós percebemos que há aqui um homem trabalhador, um homem que estava totalmente ocupado quando o Senhor lhe chama e o comissiona para um grande desafio que era profetizar às nações e principalmente a nação do norte, a nação de Israel. Então veja, a sua origem humilde, e este profeta não apresenta sequer a sua genealogia, algo tão comum àqueles que tinham pompa e que queriam demonstrar de onde eles
vieram. Então veja, indica que a sua família era uma família desconhecida, uma família pequena, uma família até mesmo sem muita importância naquele contexto, à luz da visão humana, naquele contexto, talvez a sua família tenha sido uma família pequena e desprezada no meio do povo de Israel. Ele provinha então de uma família trabalhadora, de uma classe trabalhadora, portanto, estava sim acostumado a carregar os fardos, tal como o seu nome propõe. Deus então chamou o homem calejado para uma dura tarefa, e bem verdade é que Deus nunca chama nenhum desocupado. Me mostre na palavra alguém que estava desocupado e fora chamado por Deus para uma grande obra. Deus prima por aqueles que trabalham e estão em busca do seu pão, do alimento da sua casa, da provisão para a sua família. Esses são bem-aventurados, esses são honrados e esses são chamados por Deus. Então veja, nós sabemos que numa cultura onde os nomes também eram circunstanciais, Amós pode muito bem ter recebido este nome por nascer justamente em um berço, em uma família onde esse trabalho braçal, esse trabalho pesado era algo rotineiro, era algo comum. Então veja, quando ele agora é chamado e comissionado por Deus, ele se mantém firme, se mantém constante e ele permanece resoluto em cumprir a missão que o Senhor havia delegado a ele. Que coisa gloriosa! Foi duro nas denúncias, nas exortações, porque sabia que o seu povo, não ouvindo agora as suas palavras, o peso do juízo de Deus seria ainda derramado de forma mais breve e grave sobre o povo. Veja, ele era natural de uma pequena cidade chamada Tecoa, uma cidade que ficava a aproximadamente 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, junto ao deserto da Judéia. Isso mostra que este profeta sai do reino do sul para profetizar agora para o reino do norte. Então veja, essa região ficava justamente próxima à estrada que ligava Jerusalém a Hebrom e também a Berseba. Amós, então, como disse, é um profeta sulista e a sua mensagem profética alcança o povo nortenho e a dura palavra liberada por Deus é entregue sem um mínimo de preocupação, porque a confiança do profeta que fala em nome de Deus, a sua confiança está toda ela em Deus. E isso nós cremos e assim professamos. Uma característica de Amós, um homem totalmente simples. Amós fala a partir da sua própria realidade. Por isso se apresenta como um legítimo representante de uma classe trabalhadora e explorada. Veja como esta palavra é tão atual. E que não tinha voz, não tinha vez, não tinham oportunidades. Ele era um pastor e um boieiro e um cultivador de sicômoros, como vemos em Amós capítulo 1, versículo 1 e em Amós capítulo 7, versículo 14. Possuía múltiplos empregos. Ora, o cara dava duro demais para sobreviver, tinha coragem de se levantar pela manhã, de cuidar do gado e de cultivar aquilo que poderia ser provisão na sua mesa. Então veja, era um homem extremamente trabalhador e que fez questão de identificar a sua origem humilde, ou seja, ele não tinha vergonha, ele não se constrangia de olhar para trás e entender de onde ele veio e de onde o Senhor lhe tirara. E isso nós vemos claramente naquele duro embate, podemos dizer, no capítulo 7, entre Amazias, aquele sacerdote, contra justamente Amós, quando Amós diz a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta eu sou, mas boiadeiro ou boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor, veja, e isso é glorioso, entender que a palavra que está na nossa boca não é nossa, não parte das nossas inclinações, mas partem direto do trono de Deus, e esta era a segurança e confiança de Amós.
O Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aqui há uma clara demonstração de quem havia comissionado este profeta que figura entre os 12 profetas menores. Então veja, sabia que o seu ministério era ratificado, era confirmado, não pela tradição por trás de um nome, mas por um chamado divino. O que é mais importante, né? Receber um legado eclesiástico através de apenas uma herança familiar, como se dentro das igrejas, e em muitas igrejas é exatamente assim que funciona, como uma dinastia, porque o pai é pastor, o filho logo também tem que ser pastor, e não há uma preocupação em saber quem é vocacionado, quem é chamado, quem é que tem a direção, quem é que tem um cajado colocado por Deus. Então, veja, aqui o profeta, ele claramente se posiciona dizendo que quem confirmou o seu chamado, quem de fato o levantou do sul e o levou para o norte, com uma palavra duríssima nos lábios, fora o Deus de Israel. Veja, assim como Deus chamou Davi, assim Deus também chamou o profeta Amós. Veja, ele até mesmo tinha a necessidade de complementar ou suplementar, veja, as suas carências físicas, digamos assim, financeiras, eram supridas através de um outro trabalho, além de boieiro ou boiadeiro, aquele que cuida do gado, ele também estava agora cultivando sicômoros, que é uma subclasse dos figos, aqueles que também são conhecidos como figueiras bravas. Que característica importante. Eu tenho certeza que apenas este discorrer sobre esse chamado do profeta Amós já nos abre a mente e nos faz entender muito a respeito do ministério deste profeta. O pecado do orgulho combatido por este profeta não fazia parte da vida deste. Então, ou seja, Deus levanta alguém que justamente não compactua com aquelas ideias que serão combatidas por este profeta. É como o homem de Deus tem que ser exemplo à igreja para poder ter autoridade para admoestá-la, para corrigi-la no nome do Senhor Jesus, se caso for necessário. Então, João Crisóstomo ensinou que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce, o vínculo de todas as virtudes. Então, é necessário que o cristão seja um cristão humilde. E humildade é diferente de simplicidade. Não podemos fazer confusão entre estas palavras que geralmente muitos querem fazê-las equivalentes, mas há uma diferença, eu diria, muito grande entre uma e outra. Então veja, Deus se agrada justamente daquele que expressa esta humildade, pois é justamente esta característica que o Senhor busca em nós. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, aqueles que são humildes herdarão e subirão ao monte do Senhor. Salmos capítulo 24, verso 3 e 4. Israel havia se ensoberbecido e sabemos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E por esta razão caíram e foram humilhados de modo contrastante. Os humildes serão honrados por Deus. E a palavra nos ensina, à luz de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Entre estas características, há uma outra característica importantíssima a respeito de Amós. Era um homem preparado. Como pastor, ele passava muito tempo no campo, sozinho, cuidando do gado, observando a natureza, contemplando o belo, observando as minúsculas coisas que foram criadas por Deus. As ilustrações que ele usa na sua profecia é justamente extraída desta vida diária, quando ele fala às mulheres de Israel
as mulheres de Samaria, chamando-as de vacas de Bazã, ou comparando-as às vacas de Bazã. Quando ele fala dos montes de Samaria, está justamente sendo extraída esta linguagem, digamos quase que poética, da sua vida diária, indicando a originalidade dos seus pensamentos. Era um leigo com toda certeza, no sentido que não havia recebido uma formação acadêmica num estabelecimento oficial de uma cultura, de uma educação, visto até mesmo que não é apresentado a nós que este participara das escolas de profetas. No entanto, não era um homem ignorante. Veja, embora não tivesse passado então por esta educação formal, por este crivo desta classe profética ou da escola de profeta, ele demonstra grande conhecimento. E veja, assim como Moisés e Davi, o tempo com o gado justamente vai lhe proporcionar uma cultura mental destinada à reflexão e totalmente diferente de nós, que não tiramos um tempo para contemplar as grandezas de Deus, que não tiramos um tempo para perceber como a natureza grita e ela, com a grande expectação, está se apresentando diante de nós. Às vezes não observamos os céus proclamando a glória de Deus, anunciando ao outro dia, a outra noite, as grandezas de Deus. É importante que nós tenhamos este tempo para contemplar o belo e admirar a grandeza da criação de Deus, que é uma mensagem grandiosa, uma palavra pregada aos nossos corações. Então, nós não devemos desprezar os dias das pequenas coisas. Não devemos desprezar. A palavra de Deus nos diz exatamente isso no livro do profeta Zacarias, e daqui a pouco, por certo, iremos falar sobre ele, né? Que não devemos desprezar os dias das pequenas coisas, porque o Senhor trará a primeira pedra com aclamação, graça, graça a ela, né? Aquela palavra liberada de forma gloriosa diante de Zorobabel: quem és tu, monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina. Então essas promessas estão asseguradas a mim e a você. Nós podemos, sem ferir o texto, extrair esta verdade profética e aplicá-la à nossa vida, ao nosso tempo, à igreja, e entender que o Senhor também tem essas garantias para nós. Então não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze o dia que você também, talvez, possa ter que passar por um sistema difícil, e não ignore o fato de que alguém não tenha tido uma formação acadêmica, não tenha tido uma formação eclesiástica como muitos gostariam. Mas veja, Amós se enquadra justamente aqui. Não tendo nenhuma formação, mas ele foi gerado por Deus, e a mensagem profética veio do trono da glória de Deus para a boca deste homem, que de bobo não tinha nada, que de ignorante não tinha nada, mas era um homem cheio de Deus, trabalhador, corajoso, apto e preparado para ser enviado por Deus. Ou você acha mesmo que Deus enviaria alguém que não estivesse preparado? Então veja, é extremamente importante que busquemos todas as formações acadêmicas necessárias, teológicas. Não podemos diminuir a importância destas características. Você que está dentro de uma classe de jovem, não desperdice o seu tempo, a sua juventude, e busque instrução, busque aprendizado. Eu sempre gosto de dizer para o meu filho, eu digo a ele que existem duas coisas que podem mudar a vida do ser humano. E a primeira é Cristo. Cristo pode mudar a vida do homem. E a segunda, instrução, estudo, também muda a vida do homem. E eu sempre digo isso ao meu filho. Então aprenda esta verdade. Cristo muda, e a instrução também que o próprio Cristo pode prover. E a instrução secular, regular, formal, teológica também muda a vida do indivíduo. Deus procura, em primeiro lugar, em suma, corações piedosos. Esta é uma característica que nós não podemos ignorar. Deus busca então esses corações piedosos e não somente mentes brilhantes, porque onde nós estaríamos se o Senhor usasse apenas as mentes brilhantes? Veja, mas ele chama a mim e a você, pequenos, desprovidos e
prove, dota-nos, pois o seu Espírito capacita aqueles que foram por ele chamado. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, ora, o que você deve fazer? Veja, o que você deve fazer se você percebe que você anda em falta de sabedoria? Ora, o conselho bíblico é: peça a Deus. Qual é o conselho, pastor? Isso mesmo, peça a Deus. É simples, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Característica importante nós encontramos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. O segundo ponto, o contexto histórico da profecia de Amós. Veja, um período de paz. É interessante falar isso, mas era um período de paz. Ele está agora profetizando, ele tem sido esta voz profética ecoando nos montes de Samaria num tempo de paz. Ele desenvolve o seu ministério na época de dois monarcas, e aqui nós já conseguimos situar este profeta ao longo da história, porque aqui ele apresenta que Uzias era quem reinava em Judá, logo Jeroboão governava no reino do norte, ou seja, Jeroboão, filho de Joás, e não Jeroboão, filho de Nebate. É importante que façamos esta ponderação para não pensarmos que quando falamos de Jeroboão, nesse contexto, estamos falando de Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, agora após a ruptura do reino de Israel. Então veja, esse é um período de expansão. Esse é um período de prosperidade em ambos os reinos, tanto do sul quanto do norte, e as fronteiras estão sendo ampliadas que quase chegam a ocupar todo o território que fora governado por Davi e Salomão, por exemplo. Então veja, é extremamente situar este profeta em um tempo de bonança, de prosperidade, de expansão, e de acordo com o Antigo Testamento, este profeta Amós é contemporâneo de outros profetas Oséias, Jonas, o profeta Isaías e também o profeta Miqueias. Então veja, o clima do governo de Jeroboão II e de Uzias era totalmente amistoso, eles não estavam em conflito, eles não estavam em guerras. Então isso é muito importante. As nações que poderiam vir a perturbar esta paz aparente, também tinham sido dominadas também pelo povo de Israel. A luta contra os sírios, por exemplo, havia terminado com a vitória de Israel. O rei tinha justamente estabelecido termos sobre aquele território, e nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 14. Os reinos do norte e o reino do sul estão expandindo seus territórios e vão alcançar grande porção territorial, como no Império Davídico Salomônico. Então isso é muito interessante. Esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para esses reis, para Uzias e para Jeroboão II. Então veja, a ideia de um juízo divino parecia que não ia se adequar àquelas circunstâncias que aquele povo estava vivendo naquela época. Um profeta é levantado para falar de juízo num tempo que estamos vivendo em paz, onde as fronteiras estão sem guerras, onde não há conflitos entre o norte e o sul. Ora, esse profeta aí tem algum problema com ele. Então, por certo, a sua mensagem deve ser ignorada, porque a mensagem do profeta não condiz com a realidade que estamos vivendo. E às vezes nós temos que notar uma coisa curiosa. Em todas as ocasiões que os profetas se apresentam na Bíblia, a maioria das vezes é justamente para fazer oposição àquele tempo, àquele momento, àquela perspectiva, àquele ambiente em que se estava vivendo, e o profeta é levantado para fazer oposição a tudo isso. Talvez por isso, esses profetas que foram enviados madrugando pelas manhãs, foram levados agora a serem humilhados, mortos, perseguidos, justamente porque suas mensagens não condiziam com a vontade do homem e não alimentavam vontade de homem algum ou o ego de homem algum. Ameaças como, por exemplo, de Tiglat-Pileser III se manifestariam apenas algum tempo depois, alguns anos depois. Então veja,
a paz experimentada pelos israelitas naquele período lhes traz uma sensação enganosa de segurança. E aqui é importante notar, este momento, este ambiente de uma paz aparente é um espírito de engano que cega e cauteriza a mente daqueles que estão naquele momento, para evitar que qualquer novidade da parte de Deus que faça oposição possa ser admitida. Então eu rejeito aquilo que vem, porque aquilo que vem justamente vem confrontar aquilo que acredito, aquilo que espero, aquilo que eu vivo na expectação. Então melhor rejeitar, melhor repudiar tal profeta do que se humilhar diante da voz daquele que fala em nome de Deus. Então, em nome de Jesus, nós temos que viver longe dessas sensações enganosas na nossa vida. Devemos guardar o nosso coração. E por que devemos guardar o nosso coração? Porque dele procedem todas as saídas da nossa vida. Dele as fontes da nossa vida procedem. Provérbios capítulo 4, versículo 23. E devemos entregar toda a nossa vida, toda ela plena, não entregar parte ou apenas uma porcentagem e deixa que para cá eu cuido, não, é entregar 100% a nossa vida no altar de Cristo Jesus. Então, a paz política, a expansão territorial é justamente aquilo que estava alegrando o coração daquele povo. Então, as riquezas começaram a fluir no meio de Israel. E os novos ricos perdiam a paciência com as restrições de trabalho impostas pela lei de Deus, como por exemplo o sábado. Uma vontade, uma ganância, de acumular riquezas se tornou maior do que o anseio de obedecer à lei de Deus. É imperativo que você faça a leitura de todo o conteúdo do livro do profeta Amós. Abra sua Bíblia, dê um pause nesse vídeo, leia todos os capítulos deste profeta para você ter noção, ideia da gravidade das questões sociais e relacionamentos interpessoais que estão acontecendo no meio do povo de Israel. Então, a ganância continua sendo um problema ou foi só naquele tempo? A ganância continua sendo um problema. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram até mesmo da sua fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja, isso não era um problema específico apenas do tempo de Amós, como também não era um problema apenas pontual do tempo em que Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, mas é uma verdade contemporânea, minha e sua, é uma verdade, uma triste verdade que ainda está em voga nos dias atuais. Os pobres eram tratados de forma injusta e a lei prescrevia que o pobre deveria ser tratado com bondade. Nunca deixará de haver pobre no meio da terra. Pelo que te ordeno então, dizendo, e o Senhor é quem diz, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Esta era a conduta estipulada pela lei de Deus em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Veja, estenderá a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre na terra. A luxúria dos ricos era conseguida justamente à custa da opressão daqueles que eram mais pobres e que eram explorados. Veja, assim diz o Senhor a Israel: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Amós capítulo 2, versículo 6.
Os ricos é quem controlavam tudo. Veja, pastor, você está falando do tempo de Amós? Eu não estou entendendo, porque parece que o senhor está falando dos dias de hoje. E eu digo para você, estou falando tanto do tempo de Amós, quanto também dos dias modernos, dos dias odiernos, dos dias que nós estamos inseridos e aqui vivendo, servindo a Deus. Então veja, os ricos controlavam tudo, controlavam as colheitas, controlavam, por exemplo, o judiciário daquele tempo eram controlados pelos ricos, pelos mais abastados. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos e extremamente opressivas aos pobres. Então veja, em uma condição dessa, um profeta enviado por Deus se cala? Ora, não pode se calar. Nós não podemos nos calar diante das injustiças que ocorrem ainda na nossa nação. Nós não podemos nos calar, por exemplo, diante dos deputados federais que se dizem cristãos, pastores, cantores e que votaram sim para a ampliação do fundão eleitoral, que de 2 bilhões de reais saltou para 5,7 bilhões de reais, e nós temos que nos calar diante disso? Não. A igreja deve se levantar e fazer oposição a essas injustiças que acontecem no Brasil. Então veja, é algo totalmente atual. O livro profético de Amós parece que foi escrito hoje cedo e nós estamos lendo as notícias mais fresquinhas que podem ser anunciadas nas mídias do século 21. Em pleno 19/7/2021, esta palavra do profeta Amós é tão atual. Então veja, Amós se levanta contra essas injustiças, combate os sistemas desonestos que pervertem o direito do pobre, da viúva, do necessitado. Os homens da sua época, por exemplo, eram tão terríveis, um coração tão duro, obstinado, que agora estavam combatendo, estavam tão contumaz neste acúmulo de riqueza que eles estavam ansiosos para que a lua nova passasse, para que eles pudessem vender o grão, e que o sábado passasse. Eu não quero nem respeitar o sábado, porque eu preciso abrir os meus celeiros de trigo, diminuindo a efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para justamente comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Veja, eles estão ansiosos, eles querem descumprir preceitos da lei de Deus para enriquecer, e este enriquecimento ilícito. Então veja, este é o contexto. Nós não podemos desprezar ninguém, quanto mais aquele que é pobre. É um grave pecado, é um grave erro que nós cometemos para com Deus. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Isaías capítulo 3, versículo 15, e em Deuteronômio capítulo 24, versículo 15 diz: no seu dia lhe pagará a sua diária. O que esse texto quer dizer? Se o pobre presta serviço para o rico, a ordem de Deus é: olha, quando o pobre terminar de fazer o seu trabalho, você deve pagar a sua diária. Não deixe o sol se pôr sobre isso, porquanto ele é pobre. A sua vida depende disso, para que não clame este pobre a mim em relação a ti, e haja pecado em ti. Então veja, o pobre trabalhou, precisa do dinheiro para levar o pão para casa. Então você não pode dizer para ele: amanhã passa aqui que eu te pago. Semana que vem eu acerto com você, hein? Não, pague agora, imediatamente. É Deus que está dizendo, é uma ordem de Deus para aquele povo. E era algo que não estava tendo cumprimento por aquele povo rebelde e de coração duro, coração obstinado. Esta era a condição moral que aquele povo vivia. E aí você pode ter o exemplo de como a vida espiritual estava. Veja, além de todos esses problemas, também havia a característica de um paganismo generalizado, um sincretismo terrível. A força material de Israel estava em contraste com a sua fraqueza moral e espiritual. O sumo sacerdote Amazias, por exemplo,
era de uma classe leiga e não provinha da descendência sacerdotal. É importante notar que Amazias era um sacerdote de Betel. Betel, justamente, aquele lugar mesmo onde Jacó, indo para a casa do seu tio Labão, né, vai adormecer e vai tomar uma pedra como travesseiro, e ali vai ter uma visão extraordinária, e vai ungir aquela pedra, fazendo ali um altar, e vai chamar aquele lugar de Betel. É justamente isso. A casa de Deus é justamente aquele lugar que tornou-se a terra do parece, mas não é. Esse sacerdote, por exemplo, parecia que era sacerdote, mas não era. Não tinha ascendência arônica, ou seja, não vinha da tribo de Levi. Isso era um grande ultraje a Deus, que separou, veja, que separou Arão e a sua descendência para o ofício sacerdotal. Então veja, quando Amós profetiza em Israel, veja, e que Israel estava fora do prumo por causa dos pecados da idolatria, e também do materialismo introduzidos pela casa de Jeroboão, e esta casa de Jeroboão remete ao Jeroboão I, que vai introduzir a idolatria no meio do povo de Israel. O Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo interesses particulares, e agora sai em defesa de Jeroboão II, que também estava totalmente mergulhado neste caráter do Jeroboão I, da idolatria e do materialismo, levando justamente o povo à adoração àqueles bezerros de ouro. Então veja, a adoração a Deus permanecia agora acontecendo concomitantemente, simultaneamente ao paganismo. E veja, isso é um ultraje, isso é algo que aborrece a Deus, e por certo Deus não se agrada e não recebe aquilo que está sendo apresentado, e é combatido claramente à luz do profeta Amós. Nos textos que apresentamos do texto bíblico, da leitura bíblica, você percebe que o Senhor não quer sequer ouvir o clamor, o som da adoração prestada por aquele povo. Era algo que, por certo, trazia ânsia ao coração de Deus. Então, centros pagãos foram construídos nas principais cidades nortenhas: Gilgal, Betel, Dan, Samaria. Então veja, aqui existem características de um paganismo instaurado, institucionalizado já neste tempo de Jeroboão II. Alguém precisa combater isso, sim ou não? Alguém precisa combater. Nós estamos diante de situações semelhantes a essas? Estamos? Você percebe que estamos? Então o conselho para você é: devemos combater urgentemente, tal como fizera o profeta Amós. O terceiro ponto: uma adoração com justiça. Primeiro, a mensagem profética de Amós pode ser dividida em pelo menos duas partes principais. Na primeira seção, situam-se os oráculos que vieram pela palavra. Amós capítulo 1 ao 6. Aqui encontramos juízos entregue para 8 nações. Olha o nível da importância do ministério de Amós. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. E a síntese é: eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor. E veja, nós sabemos muito bem que Deus não é homem para que minta, e sabemos que, dizendo ele, por certo, a palavra terá cumprimento, como ao longo da história percebemos este cumprimento. O segundo ponto: o profeta apresenta uma série de discursos de julgamento contra Israel. Outro ponto: as denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro ele apresenta a palavra de forma ampla, geral, e depois vai trazendo os pormenores. Então veja, primeiro falou as nações, depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. E na segunda seção do livro estão as suas visões, a partir de Amós capítulo 7, né, as visões dos gafanhotos, do cesto de frutos de verão. Literatura maravilhosa. Literatura maravilhosa. E eu sempre tenho dito isso: pegue a sua Bíblia,
faça a leitura, né? Leia o texto de Amós, mas às vezes nós estamos cansados, né? A nossa vista está cansada. Para quem trabalha diante de um computador o dia inteiro sabe muito bem o que é isso. E às vezes nós estamos tão afadigados que às vezes ignoramos um pouco a leitura. Mas eu quero te dar um conselho. Eu gosto muito de fazer isso. Pegue aí a sua plataforma do YouTube e coloque lá, livro do profeta Amós, Cid Moreira. Estou fazendo mesmo uma propaganda aqui para o Cid Moreira. E você vai ler, a verdade é que você vai ouvir todo o texto em uma versão com uma linguagem mais contemporânea, mais fácil de compreender. Você não vai precisar ir para dicionário hora nenhuma. E é uma literatura gostosa, narrada, e eu tenho certeza que você aprende igualmente o texto sacro. Então, faça isso. Vai por mim que vale muito a pena. Então veja, para fortalecer sua intimação, Amós vai apresentar uma série de símbolos que era símbolo justamente do juízo vindouro da parte de Deus. Então veja, aqui há uma síntese de todo o contexto do livro profético de Amós. Ele também fala da responsabilidade social. Amós encontrou um mau governo em Israel e Oséias, que é contemporâneo, também vai denunciar as mesmas injustiças sociais que estavam justamente em voga no meio do povo. As instituições de Israel, veja, eram agora uma comparação, foram transformadas em uma alosna, uma erva daninha. Eles perverteram o direito do próximo e não aceitavam repreensão. Veja, este caráter do povo de Israel neste tempo é algo extremamente aterrador. O aspecto da adoração com justiça. Conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e das injustiças graves que eram cometidas, a adoração nos espaços que eram supostamente sagrados continuava da mesma forma. Os ricos injustos gostavam de frequentar, então, os santuários e exibirem os seus sacrifícios, sonegando a Deus a verdadeira adoração. Eu já falei que Betel era o lugar que, na minha opinião, era o que parece, mas não é. Tinha altar, mas não era altar ao Deus verdadeiro. Tinha ofertas, mas não eram ofertas ao Deus verdadeiro. Tinha sacerdote, mas sabemos que não eram sacerdotes de fato levantados e confirmados por Deus. A música, as canções ou o louvor que eram ali oferecidos e tocados naqueles templos era repudiada por Deus. A música, então, que era às vezes apresentada e oferecida para as pessoas, era excelente, enquanto a adoração, veja, era precária. O espetáculo em volta daquele momento do culto maquiava a superficialidade da adoração. É quando se maquia, quando você quer mostrar aquilo que você não é, quando você quer dizer que é uma coisa que você não é, então você faz uma maquiagem, você adorna, né? Como muitas mulheres fazem um adorno em seus rostos com uma maquiagem, algumas conseguem fazer uma transformação. E veja, assim é exatamente aquilo que estava acontecendo. Aqueles cultos eram demonstrações superficiais de adoração e Deus vai declarar a superficialidade daquela adoração como o estrépito, ou seja, um barulho ensurdecedor diante dos meus ouvidos. Eu não aguento ouvir o estrépito das suas canções. Deus estava repudiando as festas solenes de luas novas, as ofertas oferecidas por aquele povo, porque aquele povo estava com o coração corrompido, estavam vivendo um sincretismo, estavam demasiadamente longe de Deus. A adoração não é apenas um item da nossa liturgia, mas a adoração precisa ser uma prática diária cristã na nossa vida, como resultado de uma vida em observância à palavra de Deus. Então veja, devemos adorar ao Senhor, sim, mas não devemos adorá-lo somente com os lábios. Devemos adorá-lo com a nossa boca, sim, e com o nosso coração mais ainda. Então veja, aquele problema social, aquela religião que aquele povo vivia, veja, não era a religião que é pura e imaculada para com Deus, que é justamente visitar os órfãos,
as viúvas nas suas tribulações e justamente guardar-se da corrupção do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Adoração sem justiça é uma ofensa a Deus. Uma religião que diz honrar a Deus, mas despreza, explora, oprime o semelhante, não é religião não, não é igreja não. Isso se chama fraude. É o que Betel era, uma fraude. Parece, mas não é. Então Amós nos ensina que a verdadeira adoração exige de mim e de você uma comunhão vertical entre Deus e nós e também uma comunhão horizontal entre eu, você e os nossos semelhantes. Eu louvo a Deus pela sua vida. Se você ficou comigo até aqui, eu quero muito agradecê-lo. Não saia sem antes se inscrever neste canal. Ative o sino das notificações, deixe seu like, seu comentário e ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem em todos os países de fala portuguesa. Senhor, eu rogo que o teu Espírito venha falar aos nossos corações e que esta palavra seja ainda melhor aplicada pelo teu Espírito. É o que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem então, fiquem em paz e até a próxima.